Bom, gente, então continuando aqui, então é uma nova epistemologia, é uma nova forma de conhecer de como de como se conhece, de como se aprende. Para o Freire, o aluno não é o passivo, aquele que está esperando só para aprender. O aluno, que eu nem gosto de chamar de aluno, eu chamo de estudante, o Freire chama de educando, ele não é, ele não é passivo, ele não é só um ouvido, como se pensava na educação bancária. Então não é transmissão de conhecimento nem transferência de conhecimento. Então, para o Freire é preciso. Deixa eu ver se eu desativei esse Facebook, esse WhatsApp, hoje está um inferno. Então, para o Freire é preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferente entre si, quem forma se forma e reforma ao formar, e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. Eita, confusão grande! É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem forrar é a ação pela qual um sujeito criador dá forma. Estilo alma a um corpo indeciso e acomodado. Deixa eu ver o que ele. Vamos dividir isso aqui para a gente entender. Eu vou dividir aqui em duas coisas. O que ele está dizendo, ó, vá ficando cada vez mais claro, embora diferente, quem forma se forma, ou seja, o professor, ao educar o aluno, ele se educa e reforma ao formar, ou seja, enquanto quando ele tá formando, muitas vezes ele está reformando. Por quê? Porque aquela criança tinha outra educação, aquela pessoa tinha outra educação. Então ele está reformando também enquanto ele forma. Até aí eu acho que está tranquilo. E quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. Ou seja, é uma relação de ambivalência. Eu me formo, ao formar o aluno, eu me formo também, e ao me formar, eu possibilito formar o aluno. Então, são relações. O termo não seria nem ambivalente, seria reflexivo isso. E quem é formado, forma-se. E forma ao ser formado. É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem forrar é a ação pela qual um sujeito criador dá forma. Estilo alma um corpo indeciso e acomodado. Na verdade, o Freire ele está dizendo que o educador está sempre em formação. E a partir do momento que ele educa o aluno, ele se educa. Porque quem não se educa não tem condição de educar ninguém. Essa é a ideia central. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Por isso é que, do ponto de vista gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo relativo. Verbo que pede, hoje em dia a gente chama de bitransitivo ou transitivo direto e indireto. Ou seja, é um verbo que pede um objeto direto, alguma coisa, e um objeto indireto, alguém. Então, explicando, o verbo formar, né? Ele está dizendo que o verbo formar, aliás, o verbo ensinar, ele é bitransitivo, né? Porque ensina uma coisa a alguém. É, porque ao mesmo tempo que ele ensina, ele aprende. A ideia é essa. Eu não sei se eu estou conseguindo usar as palavras certas, mas essa é a ideia. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar.
Foi assim socialmente aprendendo que ao longo dos tempos, mulheres e homens perceberam que era possível, depois preciso trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar, ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de aprender. Não temo dizer que inexiste validade no ensino de que não resulta um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o ensinado que não foi aprendido não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz. Então, eu acho que está um pouco claro o que ele está querendo dizer, né? Que a relação ensinar e aprender, elas são relações indissociáveis. Não tem como ensinar sem aprender. Eu acho que dá para resumir nisso. E aí ele vai lançar uma ideia da curiosidade epistemológica. O que quer dizer é o seguinte: quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e desenvolve o que venho chamando de curiosidade epistemológica, sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal do objeto. A curiosidade epistemológica, primeiro é partir do princípio que todo mundo é capaz de aprender, né? Que todo mundo tem interesse de aprender. Todo mundo aprender é uma capacidade humana, né? De aprender humana, porque o animal ele não aprende, né? Ele não se educa nesse sentido, ele desenvolve instintos, através dos instintos ele desenvolve uma espécie de aprendizagem, mas que não se assemelha à humana, né? Nós temos uma capacidade muito superior a refletir, mudar de opinião. Então, essa curiosidade epistemológica, eu entendo como essa capacidade humana que a gente tem de aprender sempre e de buscar os meios pelos quais eu posso aprender. Vamos ver se ele explica melhor na frente. É isso que nos leva, de um lado, à crítica e à recusa ao ensino bancário. Ou seja, a curiosidade epistemológica, essa capacidade, essa que é inerente ao ser humano de conhecer a verdade, de se apropriar da verdade, de buscar a verdade que eu quero dizer não é querendo dizer que existe uma verdade única, mas de conhecer, de adquirir conhecimento. É isso que nos leva, de um lado, à crítica e à recusa do ensino bancário, de outro, a compreender que, apesar dele, o educando, a ele submetido, não está fadado a fenecer, em que pese o ensino bancário. E aí ele vai introduzir a ideia do ensino bancário, né, que eu acho que vocês já conhecem, que é a ideia de que o professor deposita as moedas ali no banco e aí por isso que existe uma transferência de conhecimento. E a moeda ela simboliza o conhecimento na ideia do ensino bancário. E a curiosidade epistemológica é que possibilita que o estudante vá além do que o professor do que o professor apresenta, que ele busque um conhecimento mais crítico, que ele busque que ele busque se apropriar além do que o professor apresenta. E aí ele vai dizer que o ensino bancário, que deforma a necessária criatividade do educando e do educador. O educando a ele sujeitado pode, não por causa do conteúdo cujo conhecimento lhe foi transferido, mas por causa do processo mesmo de aprender, dar, como se diz na linguagem popular, a volta por cima e superar o autoritarismo e o erro epistemológico do bancarismo. Parece complicado, mas não é. Deixa eu ver se eu explico. Na educação bancária, o professor é o detentor do conhecimento, né? Ele que tem as respostas. Ele que tem as respostas prontas, né? Que já é um erro, né? A resposta está sempre em construção. A resposta está sempre em construção, porque ela depende de um monte de coisa, depende do olhar do pesquisador, depende da perspectiva teórica que é apresentada e tal. Então,
o ensino bancário é a ideia de que o professor tem o conhecimento e vai passar para o aluno. Só que a curiosidade epistemológica, que ela é inerente a nós e ela deve ser desenvolvida no estudante, ela muitas vezes, ela que nos faz não aceitar como óbvias as respostas que o professor dá. E aí muitas vezes o estudante dá o pulo do gato, dá a volta por cima e supera o autoritarismo, quando ele questiona o professor e apresenta concepções mais elaboradas e ele vai além do que o professor trouxe. O professor se limitou ao bancarismo, a trazer respostas prontas. E o estudante foi além. O estudante foi além e por por uma curiosidade epistemológica, ele quis saber mais e foi a fundo. E ele mostrou que o professor estava errado. E ele mostrou que havia outro lado da história. O outro lado da história é mais ou menos, deixa eu ver se eu explico isso bem. É mais ou menos quando a gente vai além do que está posto na TV. A TV diz uma informação e a gente vai além daquilo ali. Mas isso, né, a escola muitas vezes não nos possibilita, porque é o estudo bancário. Não, o que vale é decorar o que está ali. É decorar a respostinha pronta. E aí quando o aluno desenvolve uma curiosidade epistemológica, ele vai além e ele pesquisa, e ele percebe uma coisa mais crítica, e ele percebe que tem um lado muito mais crítico da realidade. Vamos supor, a escola diz que o português descobriu o Brasil, né? O Portugal descobriu o Brasil. E essa é a resposta da escola. A escola diz que Portugal descobriu o Brasil. Mas determinados alunos podem dizer assim, mas não é justo, porque o índio já morava aqui. E o índio é um sujeito de direito. Por que o branco se acha melhor do que o índio? Entendeu? A curiosidade epistemológica é que pode levar, não sempre acontece, é que pode levar o estudante a pensar, a refletir, a ir além, a ter um conhecimento mais crítico, às vezes, do que o professor. E eu espero que eu tenha explicado direitinho. E aí eu tenho um exemplo bem legal aqui, eu trouxe umas imagens da internet que mostram bem isso, né? Nesse primeiro exemplo aqui, a gente olha que o professor, ele é bem bancário, né? Uma educação bem bancária, onde se ele pensa quadrado, os estudantes todos têm que pensar quadrado. Esse aqui é uma educação né, pensada como Paulo Freire, que a professora disse isso, mas cada um, baseado no que ela disse, cada um produziu tanto de conhecimento. E através da curiosidade epistemológica, o aluno tem condição de ir muito mais além, de pensar muito mais crítico do que o professor apresenta, e superar o professor, inclusive. E aqui tem um resuminho que ele trouxe da pedagogia do oprimido, que a educação bancária pensa, sou o dono da verdade e o outro não sabe. O educador é o que educa, os educandos que são educados. Ela parte desses pressupostos aqui, né? O educador é o que sabe, os educandos que não sabem. O educador é o que pensa, os educandos pensados. O educador é o que diz a palavra, os educandos, os que a escutam docilmente. Olha só. E aí mostra que o professor é uma voz e os alunos só escutam. Então essa concepção ela não desenvolve o estudante, ela não contribui para desenvolver uma curiosidade epistemológica. Bom, tendo dito isso, eu vou encerrar esse ponto 1, citando isso aqui. O necessário é que, subordinado, embora a prática bancária, o educando mantenha vivo em si o gosto da rebeldia. E qual é essa rebeldia? É de tratar mal o professor? Não. É de ser mal educado com o professor? Não. Essa rebeldia é de questionar sempre a realidade que está sendo colocada.
de conseguir questionar e não precisa desrespeitar professor, não precisa nada disso para ter essa curiosidade epistemológica. O educando mantém vivo em si o gosto da rebeldia, que, aguçando sua curiosidade, estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se, de certa forma, o imuniza contra o poder apassivador do bancarismo. Neste caso, é a força criadora do aprender de que fazem parte a comparação, a repetição, a constatação, a dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita, que supera os efeitos negativos do falso ensinar. Então é isso. Eu acho que ficou e aí eu acho que deu para compreender um pouco sobre a educação bancária e sobre a curiosidade epistemológica. E agora eu vou parar o vídeo por aqui e em seguida eu volto com 1.1. Até daqui a pouco.